Bom dia, boa tarde, boa noite, amigos do Paradesporto. Sejam bem-vindos a mais uma videoaula do nosso projeto. Meu nome é Ciro, eu sou professor associado da Universidade Federal de São Paulo, estou no programa de pós-graduação em Ciências do Movimento Humano e Reabilitação e sou coordenador do projeto Paradesporto Brasil Mais Acessível. Conosco nessa apresentação temos Carol Amparo, que será a nossa intérprete de Libras. O tema da nossa videoaula será a gestão dos municípios, ações esportivas para pessoas com deficiência. E para a gente entender esse processo, esses dados, o primeiro ponto é a gente entender o cenário brasileiro. O cenário brasileiro, ele é composto basicamente pelas informações que a gente tem lá do censo de 2010, onde nós tínhamos aproximadamente 190 milhões de pessoas e 45 milhões de pessoas com deficiência. Esse número dava aproximadamente 23,9% da população. E se a gente pegar os dados da Pesquisa Nacional de Saúde, lá de 2019, nós tínhamos lá 17,2 milhões de pessoas com deficiências. Mas de onde vem essa discrepância? Só para a gente voltar lá da nossa aula sobre classificação, quando a gente pega o censo populacional, todo mundo que se auto-identifica com deficiência, ele entra no censo populacional, se tem uma deficiência leve, moderada ou grave. E na pesquisa nacional, só vão entrar aquelas pessoas que têm deficiências graves ou severas. Por que isso é interessante? Porque as deficiências graves ou severas são as deficiências que vão ter uma intervenção especializada. E olha como é legal a gente parar para pensar um pouquinho sobre isso. Quando a gente pensa no Brasil, aquele país de 190 milhões de pessoas, nós temos hoje 5.570 municípios. 5.570 municípios é um universo gigantesco. E outra informação que é muito importante e relevante para a gente entender esses dados, quando a gente vai pensar no esporte, foi aprovada recentemente a Lei Geral do Esporte. A Lei Geral do Esporte prevê que o desporto ele tem que acontecer em 3 grandes níveis. O desporto de formação esportiva, a prática de excelência esportiva e o esporte para a vida toda. O esporte de formação é aquele esporte onde a pessoa vai aprender a modalidade, ele vai se desenvolver, ele pode fazer a prática em qualquer fase da vida. A prática de excelência esportiva é aquela prática onde o alto rendimento é o essencial, ganhar ou perder ele é essencial. E, de outro lado, nós temos o esporte para a vida toda, onde é aquele esporte onde vai entrar as manifestações de lazer, o esporte saúde, o esporte onde a pessoa vai ter a sua prática. Isso é muito interessante porque os dados que nós vamos mostrar, eles são norteados nos municípios e norteados nos níveis do esporte praticados pelo Brasil. Nesse sentido, a gente entra especificamente nos dados brasileiros do paradesporto. E olha que legal, a gente em parceria com a Universidade Federal do Paraná, com o Instituto Inteligência Esportiva, nós obtivemos os dados de 2.056 municípios. 2.056 municípios responderam um questionário sobre as práticas esportivas. E aonde é preocupante, apenas 476 municípios falaram que tem prática esportiva para pessoas com deficiência. Isso é bastante preocupante, porque se a gente for ver ali, é menos de 10% do total de municípios no Brasil. 21% dos municípios que responderam o questionário. Se a gente for parar, Carol, não precisa ficar preocupada que eu leio os números para você aqui, você faz
a tradução aí em libras para a gente, hein? A gente vai ter aqui essa distribuição no Brasil, a gente tem na região sul do Brasil, 25% dos municípios têm prática de ação para pessoas com deficiência. Na região sudeste, 22% dos municípios têm prática esportiva para pessoas com deficiência. Na região centro-oeste, 24%. Na região norte, 15%. E na região nordeste, 23% dos municípios têm algum tipo de prática para a pessoa com deficiência. E esses números muitas vezes são ínfimos. Olha que interessante, na região sudeste, nós temos 537 municípios sem prática e 149 com prática esportiva para pessoas com deficiência. Se a gente for pegar aqui os questionários, os principais estados que responderam ao questionário e têm prática para pessoa com deficiência é o estado de Minas Gerais, o estado do Paraná e o estado de Santa Catarina, com práticas para pessoas com deficiência. São números bastante preocupantes esses, porque se a gente tem lá 24% da população com algum tipo de deficiência, se a gente for pegar atendimento especializado, a gente tem um número menor, mas 17 milhões de pessoas, onde essas pessoas vão buscar os seus direitos nas políticas públicas? E olha, nesse nível aqui, se a gente pegar esporte de formação, esporte de excelência, esporte para a vida toda, a maior parte das práticas para pessoas com deficiência, 17,8%, elas estão concentradas no esporte de formação, 15% no esporte para a vida toda e 10% está concentrado nas práticas de excelência esportiva. Então, são números que mostram como é a tendência desse esporte, mas também mostram como são as lacunas para o desenvolvimento do esporte. Esse mapa aqui, o mapa do Brasil, mostra a distribuição. Do lado esquerdo, nós temos os municípios que responderam que não tem prática esportiva para pessoas com deficiência, e do lado direito, nós temos no mapa os municípios que têm prática esportiva para pessoas com deficiência. E olha como é preocupante, são preocupantes esses números, porque a gente tem um grande vazio, estados que não responderam, claro, mas a gente vê ali estados onde você vai ter grande dificuldade para encontrar a prática esportiva. Quando vocês forem olhar o manual ou se aprofundar um pouquinho mais no vídeo, vocês vão ver que tem diferentes cores aqui no mapa. E nós dividimos os municípios em municípios pequenos, até 25 mil pessoas, municípios médios, até 50 mil pessoas, e municípios grandes, acima de 50 mil pessoas, para a gente tentar entender um pouquinho como se dão essas manifestações. E quando a gente olha por essa divisão, a gente vê ali que a grande maioria das práticas estão nos pequenos municípios, onde a gente vê ali que os pequenos municípios são 70% do oferecimento de atividade esportiva para pessoas com deficiência. A gente tem ali os municípios médios, com uma concentração que vai ser próxima tanto nas ações para pessoas com deficiência, quanto sem ações, 17% e 20%. E a gente vai ter uma pequena parcela dos grandes municípios oferecendo práticas esportivas. É óbvio, gente, que nós estamos falando das ações de políticas públicas. Nós não estamos falando com esses gráficos dos clubes esportivos, das fundações, dos projetos de extensão universitária. O nosso foco aqui é falar sobre ações públicas destinadas a essa população. E olha um outro ponto que é interessante, mas a gente tem também um outro viés. E como a gente já vem conversando ao longo do nosso projeto,
Nós temos aí uma armadilha muito grande quando a gente fala de paradesporto. A gente sempre pensa que paradesporto são as 22 modalidades paralímpicas de verão e as 5 de inverno. A gente esquece do movimento surdo, a gente esquece da Special Olympics, a gente esquece de uma série de outras modalidades que a gente já conversou muito e várias vezes aqui. A pesquisa feita pelo Inteligência Esportiva, ela se baseou nas modalidades paralímpicas de verão e de inverno. E o que a gente olha nestas informações aqui paralímpicas? Que a modalidade paralímpica mais praticada é o futebol de cegos. Futebol de cegos praticado na formação e na prática de vida toda, onde a gente tem ali 100 municípios que oferecem práticas esportivas para pessoas cegas, através do futebol. É óbvio que, de alguma maneira, a gente tem uma queda muito grande ali quando a gente vai para a excelência, para o alto rendimento, mas a gente vê que é um esporte extremamente disseminado no Brasil. A segunda modalidade ali que a gente tem uma grande prática é o atletismo, por ser uma modalidade individual, de fácil acesso, e aí a gente vai trazer dentro dessa mesma leva a natação e o judô, que são modalidades simples de serem realizadas, você consegue usar o mesmo espaço sem grandes adaptações. Se a gente vai por um lado o futebol de cegos, a gente tem também as modalidades coletivas no Brasil, como o goalball e o voleibol sentado, que são modalidades que o Brasil tem um amplo domínio mundial, como modalidades extremamente consolidadas, com 19 práticas de formação de goalball pelo Brasil, excelência 11, e o voleibol 24 de formação e 10 de excelência. Quando a gente olha esses números aqui, a gente vai ter 381 práticas no Brasil de formação do paradesporto, 234 ações de excelência esportiva e 327 ações para a vida toda. Poxa, mas eu quero saber mais sobre isso, quero saber se o município oferece uma prática, 2 práticas, 3 práticas simultâneas. Pessoal, essas informações estão lá no nosso manual. Vai lá, dá uma lida. Ele tem as informações bastante simples e diretas para que qualquer pessoa consiga entender. Bem, a nossa conversa aqui hoje, a gente passou sobre o cenário brasileiro, entendeu lá os dados do censo populacional, qual é o tamanho e a dimensão do Brasil. A gente trouxe isso para a prática dos paradesportos, a gente mostrou a limitação de prática que a gente tem nas 5 regiões no Brasil, em comparação com a amostra coletada de 2.300 municípios. A gente tem ainda um número muito incipiente de municípios e mostram como que as políticas públicas têm que ser melhor implementadas para que as pessoas com deficiência tenham maior acesso à prática esportiva. Ficou curioso? Busque o nosso manual. Está aqui nas referências, Gestão dos Municípios, Ações Esportivas para Pessoas com Deficiência. Está lá no nosso site. Pessoal, nosso projeto ele conta com o apoio da Secretaria Nacional do Paradesporto, do Ministério do Esporte, do Governo Federal. Todas as informações elas podem ser obtidas no nosso site paradesporto.unifesp.br, onde nós vamos ter todas as informações, todos os manuais. Nós vamos ter o nosso canal do YouTube Paradesporto Acessível, com todos os nossos vídeos, nosso congresso, o nosso podcast, que pode ser obtido nos principais agregadores Paradesporto Brasil Mais Acessível, nosso Instagram, cbpp22, e meu e-mail pessoal, ciro.winkler@unifesp.br. Pessoal, até a nossa próxima videoaula. Nos vemos!